Lucas capítulo 2. Glória a Deus. Deus ainda quer falar com alguém aqui através da sua palavra, né? Em nome de Jesus. Se tivesse uma pessoa precisando de uma palavra de Deus aqui, eu tenho convicção, certeza de que Deus teria essa liberdade, estaria muito interessado em liberar essa palavra para essa uma pessoa. Se essa uma pessoa estiver aqui com você, né, é um motivo de você agradecer a Deus. Lucas capítulo 2. Versículo de número 7. Vamos ficar em pé para te ler essa palavra. Lucas 2, 7. E ela deu à luz seu filho primogênito, faixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, abra mão de pregar para que o teu Espírito Santo fale no meu lugar, para que eu seja aqui hoje mais uma vez instrumento da bondade do Senhor, boca de Deus neste lugar. Que o Senhor encontre, ó Pai, alguém aqui faminto pela tua palavra. Que o Senhor encontre, ó Pai, alguém aqui sedento pela tua palavra. Que o Senhor encontre, ó Pai, alguns corações aqui hoje abertos a ouvir a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então tu tens liberdade aqui hoje, Senhor, para falar ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pode sentar-se. O nascimento de Jesus, ele revela para nós algumas marcas, algumas verdades, algumas situações que são para nós até o dia de hoje ensinamento, que são para nós até o dia de hoje instrumento para nós termos uma vida melhor, uma vida dignificada pela presença de Deus. E na verdade as características do nascimento de Jesus carregam uma história antiga, muito longa, mas que tem esse poder de transformar a vida do ser humano até a data de hoje, até o dia de hoje. O nascimento de Jesus é tão importante para a história geral, a história da humanidade. E quando a gente vai estudar, por exemplo, a história na escola, na educação básica, na educação fundamental, a história ela é datada de dois momentos: antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estudamos lá, quando nós estudamos na escola, né? O AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então alguém que marca a história antes da sua vida, antes do seu nascimento, não é qualquer pessoa. Alguém que marca a história da humanidade antes e depois do seu nascimento, merece ser destacado, merece ser lembrado. E isso transformou a história da humanidade. O nascimento de Jesus, irmãos e irmãs, não foi apenas um evento histórico. Não foi apenas... Tem como trocar comigo? Estou começando a falhar. Não foi apenas um evento que marcou a historicidade. Não foi um momento que marcou um tempo, uma estação, um momento qualquer. O nascimento de Jesus, ele marca a história da humanidade de uma vez por todas. É bem verdade que isso é tão verdade, aliás, que nós estamos aqui hoje testemunhando, nós estamos aqui hoje celebrando esse ato divino, carregado de muitos significados espirituais. Deus decidiu, Deus escolheu manifestar seu Filho ao mundo de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde,
porém de uma forma muito profunda, deixando marcas na nossa vida, marcas para a vida inteira. Isso continua a falar, a ecoar nos nossos corações até o dia de hoje. Glória a Deus. Então, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus é para nós, irmãos e irmãs, motivo de nós celebrarmos aqui hoje, glorificarmos o nome dele. E ela, Maria, deu à luz ao seu filho primogênito. Aqui fala, presta atenção, gente, filho primogênito. E não diz que foi o único filho de Maria. Você pode ir em todas as traduções que você quiser, que lá vai estar escrito: seu filho primogênito. Envolve ele em panos, em faixas, e deita sobre uma manjedoura. Gente, olha para mim aqui. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu em um estábulo, em uma manjedoura, num lugar onde corriqueiramente se coloca ali animais. Isso revela para mim algumas coisas. Isso revela que o reino de Deus não se estabelece pela ostentação humana. O reino de Deus não se estabelece pela aparência humana, mas o reino de Deus se estabelece pela humildade do grande Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Assim se manifesta o nascimento de Jesus. Jesus está distante, está longe da ostentação. Essa palavra, inclusive, é muito atual, né? Da ostentação humana. Jesus ensina para nós, desde o seu nascimento, aliás, durante toda a sua vida, até a sua morte, que o caminho continua sendo o caminho da humildade. Esses dias atrás, semana passada, retrasada, conversando com uma pessoa, eu disse, em uma resposta a uma pergunta que ela me fez, eu disse assim: a humildade é o segredo de todos os sucessos e vitórias da nossa vida. Você pode se tornar um senador da república, um governador de um estado, você pode se tornar um grande empresário numa cidade, ser referência na área empresarial do estado, do país, ter uma multinacional e ainda assim permanecer intacto na humildade. Grande segredo para nós conquistarmos as coisas continua sendo a humildade. E isso é demonstrado aqui para mim nesse texto, porque Jesus está longe da ostentação dos holofotes. Jesus está longe daquilo que a maioria das pessoas esperava. Um rei poderoso, um rei de uma família nobre, e vem alguém que nasce de forma simples, decide viver de forma simples. Mas, irmãos e irmãs, quero dizer para você que Deus continua se agradando daquelas pessoas que são simples. Deus e simplicidade não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver com pobreza. Nós estamos em dezembro. Em novembro eu visitei uma casa muito simples aqui em Valadares, pessoas assim, pobres mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi a limpeza, mesmo na escassez. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma pessoa, às vezes sem recurso financeiro, mas você ser uma pessoa organizada, limpa. Eu lembro de uma família que é muito amiga minha, lá de Mulher, família de pessoas muito simples, e nós íamos na casa deles. Sabe aquele chão antigo, o pessoal mais antigo vai lembrar que aquela cera vermelha, tinha amarela também, aquele negócio. Você chegava lá e tinha aquela esverdeada, você chegava lá, era quase para você pentear seu cabelo de tão limpo que é, mas uma simplicidade. Você pode ser o dono de uma grande empresa e manter a sua simplicidade, porque a simplicidade fala do coração, a simplicidade fala do que está dentro. Ao contrário disso, eu conheço também muito pobre, orgulhoso e soberbo. Muitas pessoas que são orgulhosas, prepotentes, soberbas, sem contar aqueles que são dublê de rico, né? Porque tem o rico, tem o pobre, tem o dublê de rico. Não é verdade? Aquele que ostenta ser uma coisa que não é. Jesus ensina que nós precisamos estar longe da ostentação, viver a nossa vida fazendo sentido, porque a grandeza de Deus se manifesta na humildade, gente. Oh, aleluia!
A grandeza do poder de Deus se manifesta na humildade. Quando eu penso de Jesus, de Deus olhando para a humanidade, procurando um ventre para guardar a arca da aliança, para guardar Jesus, eu vejo Jesus olhando para uma simples jovem, Maria, uma pessoa simples, de uma família simples, e eu vejo o seu pai adotivo, José, um homem simples, carpinteiro. Jesus nasce dentro desse contexto escolhido por Deus. Vocês acham que naquela época tinha gente rica? Muito rica? Tinha gente demais. Mas Deus olha e decide guardar o prêmio, guardar o Salvador da humanidade no ventre de uma mulher simples, que carrega durante 9 meses o Salvador da humanidade no seu ventre, fruto de simplicidade. É por isso que eu bato de frente, discuto com qualquer pessoa que seja, quando vem menosprezar a figura da mãe de Jesus, Maria. Porque se tem alguém que precisa ser respeitada, se tem alguém que precisa ser notada, respeitada em todo o contexto da história, foi essa mulher chamada Maria. Aliás, foi a única que viu Jesus nascer e morrer. A gente precisa honrar uma pessoa assim, que ensina o estilo de uma vida simples. Então quem deseja encontrar com Jesus, irmão e irmã, precisa descer do pedestal do orgulho. Quem quer ter uma vida em Cristo, precisa descer do pedestal da grandeza, da prepotência, da arrogância, do espírito de altivez. Quem quer se encontrar com Jesus e ter a vida transformada, precisa decidir descer do orgulho. É difícil às vezes nós pisarmos no orgulho. É difícil às vezes nós abrirmos mão disso. Então, em um mundo em que se valoriza o status, em um mundo em que se valoriza a aparência, em um mundo onde só se valoriza a ostentação, o nascimento de Jesus nos chama a viver uma fé simples, porém sincera. Aleluia! Deus conhece o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus sonda aqui hoje a sinceridade com que você vem aqui, levanta a tua mãozinha para o alto, às vezes cheio de preocupação em casa, cheio de enfermidade na família, mas você chega aqui e fala: Senhor, eu vim para te adorar, Senhor, eu vim para te louvar, Senhor, receba aqui a minha adoração, receba aqui o meu louvor, aleluia. Eu estou aqui com o coração quebrado, eu estou aqui, cheguei aqui sangrando, Jesus, mas receba aqui o levantar das minhas mãos. Tem alguém que pode levantar as mãos para Jesus aqui hoje? Tem alguém que pode glorificar a presença aqui hoje? Mantenha a sua fé firme, simples, na presença de Jesus, porque é isso que agrada ao coração dele. Aleluia. Então, a coisa que Deus abomina é a altivez, é o espírito da grandeza. Eu já falei diversas vezes aqui neste altar, já falei algumas vezes aqui, a forma que a gente canta não impressiona a Deus. A forma que você toca o instrumento não impressiona a Deus. A forma como que você fala bem, elegantemente, uma boa oratória, isso também não impressiona a Deus. A forma como que você vem vestido aqui, tira o seu cabelo para lá, para cá, isso também não impressiona a Deus. A forma com que você vem, se a pé, de carona, bicicleta, de moto, de aplicativo, um carro importado, isso também não impressiona a Deus. O que agrada o coração de Deus de verdade, gente, é alguém que tem um coração quebrantado. Aleluia. Nós não somos proibidos de prosperar. Eu, por mim, todo mundo tinha muito dinheiro, todo mundo tinha que ser rico. O problema todo é quando a gente esquece de onde Deus tirou a gente, daquele sovaco de cobra que a gente nasceu, daquele buraco da onça, lá do meio do mato. A gente conquista algumas coisinhas, a gente já acha, não, esqueceu de onde Deus te tirou.
daquele sovaco de cobra, lá daquela roupa nem saída tinha, debaixo daquela árvore de pau no manga, sem lavar, tomando banho na pica, não tinha nem chuveiro. A gente conquista algumas coisinhas, a gente já acha que eu. Só olha para mim aqui, Deus sabe para onde você saiu. E você precisa voltar a lembrar de onde Ele te tirou. Que você seja muito próximo, que você tenha muitas condições para dar uma vida muito boa para os seus filhos, para morar bem, andar com um carro muito bom, para abençoar a vida da igreja, para abençoar famílias, crianças. Que Deus te prospere de tal forma que você seja referência, que você seja assim, um reflexo de uma pessoa boa, bondosa, mas que você não esqueça do buraco que Deus te tirou. Aquele fim de mundo que a gente morava. De vez em quando a gente precisa visitar o nosso passado. Uma canção do Samuel Mariano que eu gosto muito. Geralmente Jesus mandava as pessoas pegar a cama e levar, pegar o leito e levar junto, para quando ele estiver bem na fita lá na frente, ele nunca mais esquecer de quem tirou ele daquela situação e de onde ele saiu. A gente saiu de um lugar meio estranho, gente. A gente não pode ter vergonha da nossa origem. Conheço filhos, às vezes, quando o pai chega, tem que esconder o pai, com vergonha do pai, porque o pai não sabe falar. Você tem que ter orgulho do seu pai, orgulho da sua família. Coisa linda isso. Lembro que eu estudava na escola, eu acordava cedo para ir para a escola e era o horário que meu pai estava chegando do trabalho. Meu pai trabalhou 36 anos, funcionário público, 28 dos quais matando boi de noite, os outros 8 caminhão de lixo e rede de esgoto. E eu às vezes atrasava, o evangelista era proposital para ir para a escola, porque era o horário que ele chegava, e eu vinha a pé, eu encontrava ele literalmente em frente à escola, todo sujo de sangue, porque ele vinha do matadouro, né? E a minha alegria era, quando ele vinha, eu falava assim, olha lá, meu pai, olha como meu pai vinha lá. Nós precisamos honrar, porque nós temos, eu vou dizer toda a convicção, nós temos que os nossos pais nunca tiveram. Meu pai nunca entrou na escola, eu tenho um superior. A gente precisa valorizar. O que esse texto ensina para mim é que o Salvador da humanidade não é pouca coisa não. Viveu uma vida simples para mostrar para nós que é possível, mesmo tendo tudo, tendo muito, ainda é possível ser simples e humilde. Jesus era o Salvador, é e foi o Salvador da humanidade. Ele foi o Filho de Deus, o Rei dos Reis, e decidiu viver de forma simples. Quem de nós aqui é maior que ele? Ninguém. Nós somos proibidos de viver uma vida orgulhosa, um espírito de grandeza e altivez, humilhando as pessoas por aquilo que elas têm ou não têm, pela cor da sua pele, pela sua condição social. O Evangelho de Jesus mostra isso para nós. Essa primeira marca, a marca da humildade. Viver uma vida de uma fé simples e sincera. Versículo 14 vai dizer assim para nós. Versículo 14: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos anunciaram a paz. O nascimento de Jesus trouxe essa reconciliação entre Deus e os homens. Essa paz não é a ausência de problema, gente. Essa paz não é a ausência de problema, mas é a presença de Deus no nosso coração e na nossa vida para administrar os momentos de luta, os momentos de dificuldade, os momentos de dor. Então nós temos algumas lições espirituais aqui. Jesus é o príncipe da paz. Essa verdadeira paz nasce do perdão e dessa reconciliação. Então, onde Jesus reina, a paz tem o poder de governar. Está faltando paz na sua casa? Está faltando Jesus. Está faltando paz na sua vida? Está faltando Jesus. Porque essa verdadeira paz nasce nele, em meio a muitos e grandes conflitos, ansiedade, medo,
O nascimento de Jesus nos lembra que só Ele pode trazer essa verdadeira paz à nossa alma, à nossa vida. Está faltando paz? Está vivendo uma vida conturbada? Você está vivendo uma vida atordoada, cabeça cheia, problemas, dívidas, dissensões, más conversações, corrompendo bons costumes? Isso tudo vai consumindo a nossa mente. Aliás, hoje pela manhã nós falamos um pouco disso, desse vazio que a nossa mente às vezes fica. Isso tudo acaba sendo um local de entulho, um local de depósito de lixo. Aí, irmão e irmã, não tem em mente que aguente. Por fim, não menos importante, depois dessa marca da humildade, a marca da paz, versículo de número 11. Versículo de número 11 vai dizer assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode glorificar o Senhor por isso? Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Então o nascimento de Jesus trouxe também esperança aos perdidos, trouxe salvação aos pecadores. Jesus nasceu para morrer na cruz e ressuscitar, oferecendo o que para nós, gente? Vida eterna. Glória a Deus. A gente não está aqui só para vir cantar, se emocionar e ir embora para casa e até domingo que vem. Não, nós estamos aqui porque estamos num grande treinamento para a salvação e para a vida eterna. A vida eterna já começou hoje, já começou ontem. A vida eterna continua aqui na terra. A promessa se cumpre no Filho de Deus chamado Jesus. E agora existe esperança para toda a humanidade. Uma canção, se não me engano, de pronto, a esperança para o ferido. Essa esperança é Jesus, gente. Essa esperança é Jesus. Não importa quão escura seja a nossa noite, o nascimento de Jesus prova que Deus sempre tem um plano de redenção. Glória a Deus. Esse plano de Deus vai através do seu Filho Jesus. Repito, nasceu de forma simples para nos ensinar o caminho da humildade. Viveu e trouxe a paz, para mostrar que a paz é necessária. Aliás, a paz é preciso, nós precisamos ter paz. E também trouxe para nós esperança da vida eterna. Nós precisamos voltar a falar disso, porque é isso que nos motivou, gente. A gente não vem para a igreja com medo de ir para o inferno, não. A gente não entrega a nossa vida com medo de ir para o inferno, não. Década de 80, início dos anos 90, eu acompanhei esse período, né? Vocês sabem, eu sou de gerações de crente, eu nunca estive fora da igreja, mas era um evangelismo do tipo assim, opressor. Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Aí muita gente vinha, Rodrigo Marcos, com medo do inferno, do que com a alegria de ir para o céu. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos regozijar em entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, sabedores de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Tem igreja de Jesus aqui hoje? Tem alguém que, aleluia, tem alguém que é a igreja do Senhor? Ele virá para nos buscar como igreja dele, e não pode ser o medo do inferno que vai nos fazer aproximar da presença dele, mas a alegria plena da salvação para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Cristo o Senhor. A esperança para você, a esperança para nós, a esperança para a igreja. Não importa quão difícil esteja a sua vida e a sua caminhada. É uma canção, a renovação carismática canta muito e diz: ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. Dá um sorriso aí.
pegar essa boca cheia de dente, eu sou em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, nós vamos encerrar.